aprendermos muito mais, nos tornarmos, acima de tudo, melhores pessoas, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos nesse instante. Te agradecemos de coração. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ver sobre mesa mediúnica. A gente encerra esse assunto. Para isso a gente trouxe hoje o pessoal, alguns dos integrantes da mesa mediúnica da casa, tá? Mas o que é esse negócio de mesa mediúnica? A gente já viu sobre os médiuns, os tipos de mediunidades, já sabemos que o médium é um intermediário, né, do plano espiritual. Dentro da mediunidade nós temos os efeitos mediúnicos, e nós falamos um pouquinho, só para vocês lembrarem, dos efeitos anímicos, que é quando são efeitos do próprio espírito do encarnado, e temos os efeitos provocados pelos espíritos desencarnados, ok? Dentro disso, o que acontece? Quando lá o Kardec começou a montar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? Ele, obviamente, que ele, através de vários médiuns, e depois quando congregou pessoas em comum num local em comum que formou a primeira sociedade espírita, ele continuou esse trabalho de fazer perguntas aos espíritos, através de vários médiuns, juntar as respostas para ver o que batia. Também ele começou o quê? A fazer um trabalhinho, às vezes de evocação, principalmente, de espíritos que haviam desencarnado recentemente. Dentro dessa evocação, às vezes, vinham espíritos em graus morais variados, alguns ainda presos a uma visão materialista, terrena, outros já num estado mais de desprendimento, certo? Então, que vai culminar o quê? No livro do Céu e Inferno, né? Que é uma das obras bases do Espiritismo, que aconselho a vocês a lerem. Então, hoje, a mesa mediúnica, no Brasil, principalmente, no centro espírita, que o Espiritismo adquiriu muita força aqui na nossa terra, a mesa mediúnica ela é o centro, é a base de uma casa espírita. É onde acontece o quê? O intercâmbio mediúnico. Nela nós temos alguns integrantes, desses integrantes, obviamente, o médium, e a pessoa que conversa com o espírito que ali se apresenta, na psicofonia, geralmente. Que é o quê? A fala, né? Essa pessoa que conversa com aquele espírito ali que está falando através do aparelho do médium, a gente dá o nome de doutrinador. É um termo que não expressa bem hoje a função de fato dessa pessoa, mas é um daqueles termos antigos que a tradição fez com que adquirisse força e se permaneceu esse termo. Na verdade, o doutrinador ou a doutrinadora, ele não doutrina ninguém. Ele não vem um espírito ali e ele tenta convencer aquele espírito desencarnado de que o espiritismo ele deve ser, porque isso é doutrinar, né? Que ele deve abraçar a doutrina. Não, ele, na verdade, vai conversar, é uma pessoa que está sem o corpo de carne, mas é uma pessoa geralmente pós-desencarne que se encontra em algum estado, muitas vezes, de desequilíbrio ou está sem um direcionamento. Então, o que acontece? Você conversa-se normal com aquela pessoa, se orienta. A gama, obviamente, de casos que tem é muito variado. Muito variado. Então, vocês vão ver, à medida que vocês perguntarem, que cada doutrinador ele tem uma característica. Ele vai doutrinar qualquer espírito que se apresente ali. Mas há alguns que têm mais facilidade com determinados grupos de inteligência, outros com outrens. Tá? Assim como médiuns também. Você vai perceber que alguns médiuns têm uma tendência, ou melhor, uma tendência não, são usados por terem mais facilidade para expressar determinados grupos de personas, de espíritos desencarnados, por questão fluídica mesmo. Lembra que a gente já viu também isso? Que o fluido, a gente tem sintonias, às vezes, por questões fluídicas. Não tem, às vezes, a ver por conta do grupo. Nem sempre. O neutro vai, então, só receber, só vai ter psicofonia de espíritos neutros. Não acontece.
Por exemplo, assim, só para vocês saberem. Então, a Nice, a Beatriz, a Gisela, a Kátia e a Sandra são integrantes da mesa mediúnica. Nós temos até bem bacana aqui. A Sandra e a Gisela são médiums, a Kátia, a Beatriz e a Nice são doutrinadoras. Então, por exemplo, a Gisela é uma neutra, faz parte, né, do grupo dos neutros. Mas os espíritos que vêm nela, nesses anos todos, são variados. Se tem, a dona Sandra já tem uma outra característica, mas também é neutra. Ela, a pessoa, Sandra, é uma neutra. Mas é um pouquinho diferente. Até na questão lembram que nós temos médiuns conscientes, semiconscientes e inconscientes. É muito natural no início ter uma consciência bastante presente e, com o decorrer dos anos, caminhando para uma semiconsciência. De inconsciente, hoje, na mesa mediúnica, inconsciente plenamente, teríamos só o Zé Araújo. Porém, vocês vão ver que muitas vezes, ao sair ali no decorrer do tempo que vai passando após a mesa mediúnica, as lembranças vão sumindo nesse aspecto, né? Então, por exemplo, assim, ô Gisela, vamos começar contigo ali. Isso. Por exemplo, fala um pouquinho para eles assim, um dia depois da mesa, mas pode falar assim, tu lembra de todos os casos que acontecem? É esporádico? Como é que funciona isso? No começo, quando eu comecei o exercício mediúnico, eu lembrava até o dia seguinte. Mas hoje é até a porta. Depois eu esqueço. A não ser que eu venha aqui na casa e queira lembrar. Mas é muito raro eu conseguir lembrar totalmente. Só se alguém comentar alguma coisa, trabalhou na mesa, aí vem a lembrança, mas é difícil. Assim, no começo eu lembrava, até o dia seguinte, às vezes. Mas depois se apagava. Dona Sandra, aproveite que a senhora está com o microfone na mão. Para a senhora, como é que é? Para a gente comparar. Desliga o teu, Gisela. É o meu, será? É aqui. Uhum. É assim. Enquanto a gente. Ajuda ela ali, Kátia. Não. Alô. Não, não sai na internet, Alô. Enquanto eu estou na mesa, eu lembro. Sabe, eu lembro bastante, lembro de detalhes, lembro de cores, de cheiro. Eu lembro tudo. Aí quando eu saio, se alguém tiver comentado, fica gravado. Mas olha, se me perguntarem depois, não lembro mesmo. E tem alguns que eu realmente não lembro. Saí dali e acabou. Entende? Mas, às vezes, eu não digo que é decorrente, mas, assim, dá a impressão, quando eu vou dormir, porque é um sono, gente, no domingo, quando a gente sai da mesa mediúnica, meu Deus, a gente não vê a hora de chegar em casa, comer alguma coisa e ir para a cama. E aí, quando a gente dorme, parece que a gente ainda está na mesa mediúnica, ainda está conversando com alguém. Não é com, não sei se é espírito. A gente está conversando com alguém. Só que quando eu acordo,
Eu tento lembrar, mas eu não consigo. Legal. Pessoal, quer ir fazendo perguntas? Levantem a mão, tá? Para eles levarem o microfone. Vão aproveitar, tá? As dúvidas que vocês têm. Eu estou só dando umas perguntas iniciais para atiçar vocês, tá? Alguém quer perguntar? Qualquer coisa, aproveitem. Tem dúvidas? Pode. Eu levo o microfone aqui. Aqui, ó, já chegou. Durante o tempo que o Paulo esteve na UTI lá, eu conversava muito com a Vanderleia. E um dia ela mandou escrito para mim um detalhe que o irmão Roger tinha comentado, porque eu sempre tinha como espíritos que vinham, mesa mediúnica, ou sim, obsessores e qualquer espírito, vamos dizer, negativo, maus, né, vingativos. Sempre que eu sabia alguma história, eu ficava meio, não é a palavra raiva, mas sim um ressentimento, brava com esse espírito em si, não entendendo. E eu achei muito bacana, eu não vou saber, porque eu esqueço fácil, mas que o irmão Roger comentou, né? Eu achei bacana, a Vanderlei está ali. E mudou muito a minha visão sobre esse detalhe. Esses espíritos ruins, maus, né, ou vingativos, que chegam numa mesa mediúnica ou em qualquer outro lugar, eles são irmãos nossos. Mas irmão como assim e tal, isso não preenchia meu coração, não caía no meu carinho especial para esses espíritos. E o que eu entendi assim, como, né, nas minhas palavras, eles são irmãos nossos que, de alguma forma, procuraram a felicidade errando, cometendo erros, desencarnaram, comparei aos meus vícios, os meus defeitos, que hoje eu estou encarnada e amanhã vou estar desencarnada. E a partir disso que a Vanderlei mandou para mim, assim, esse dizer do irmão Roger, mudou bastante. Eu comecei a sentir realmente essa palavra irmão, assim, um carinho. Sim, sabe, me colocando no lugar, poxa, um dia vai ser eu? Espero que não, né, que eu não venha incomodar ninguém aqui, mas assim, sabe, a gente daí começa a ver com um olhar diferente essa história, que na procura da felicidade cometeram erros, assim como nós hoje caminhamos e caímos e cometemos erros. Eu achei bacana, muito bacana, assim, muda bastante a visão da gente, né, aquela história de espírito que vem para incomodar, aterrorizar, enfim. Na verdade, estão precisando de cuidados. É isso. Posso falar, né, André? Pode. É que, na verdade... Tá ligado? Tá. É que, na verdade, os espíritos obsessores não são irmãozinhos do mal, são irmãozinhos como nós, equivocados. Vamos supor que você, nessa encarnação, você está aqui, você é um drogado, você fuma, bebe, crack. Claro que eu não desencarne, você vai sintonizar com pessoas encarnadas com a mesma sintonia, porque ele necessita desse vício ainda. Não é? Então, para doutrinar, é muito fácil doutrinar um espírito obsessor. Quando nós estamos obsediados com a auto-obsessão, muda o teu ato, a tua ação, faz ao contrário do que você está fazendo e se autodoutrine. E doutrinando assim, conversando com o espírito normalmente. Olha, eu estou fazendo isso, eu fiz isso de errado, mas agora eu não quero mais, eu quero entrar no caminho do bem, eu quero... Você mesmo pode doutrinar o espírito que está do seu lado. Os espíritos obsessores só obsediam quando você se sintoniza. Nenhum espírito vai te atrapalhar ou te perturbar se você não der abertura para isso. Não tem como eles virem. Não tem. Tá? Legal. Gente, alguém mais? Opa, agora sim. Eu queria fazer a pergunta. Na mesa, vocês sentem, vê ou ouvem o espírito opressor pedindo ajuda?
a gente se escuta, né? A gente escuta eu falar através do médium, né? Da voz do médium. Sim. Eu, particularmente, eu gosto muito da doutrinação. Eu costumo até dizer que o doutrinador, ele tem que ter muito mais moral do que o médium. Porque o doutrinador, ele vai estar falando ali, olha, meu irmão, você não pode agir assim, você tem... E se você age assim? Como é que você vai poder falar para esse espírito, doutrinar esse espírito? Você tem que ter moral para falar. Um dia, quando eu iniciei na mesa mediúnica, que era aqui ainda, eu estava com uns colares, assim, umas coisas tudo, né? Aí o espírito falando, porque veio um espírito que era muito vaidoso, gostava de joias e coisas. Eu disse, meu irmão, mas isso não vale nada, isso não sei o quê. E eu cheio de joias, de bijuteria. Aí ele falou assim, quem é você para falar disso? Não é? Eu disse, você tem razão. Porque eu gosto também, né? Então, o que vai dizer? Vai dizer, não, tu não pode ir contra ele. Você tem que... O doutrinador, ele tem que ser corretamente nas suas doutrinações. Ele tem que falar aquilo que ele age, aquilo que ele faz no seu dia a dia. Porque ele, vamos supor, quando uma doutrinação de um espírito, às vezes tem espírito que às vezes leva 6 meses, 1 ano para ser doutrinado. Ele vem várias vezes na mesa mediúnica. E vamos supor que uma dessas... E você acha que ele não vai te acompanhar no seu dia a dia, ver o que você faz? Para quando você vier de novo doutrinar ele, vai dizer, mas eu te acompanhei, eu vi. Então, se você dá bons exemplos no seu dia a dia, você não precisa ser santo, né? Ninguém precisa ser. Mas ser uma pessoa de bem, né? Isso já basta. Beatriz. Nessa mesma situação de comportamento da gente como doutrinador, né, o conversador com o espírito, houve uma ocasião também que eu conversava com um espírito e eu não lembro qual era a situação de ele estar ali. Mas eu lembro que a conversa com ele era sobre fé. E eu pedindo a ele que tivesse fé. E aí, dentro da conversa, né, o foco era a fé que eu pedia dele. E aí ele disse para mim, também não lembro se ele ou ela, tá, gente? Agora, nesse momento, faz bastante tempo, eu lembrei agora que ele está falando. E ele disse para mim, mas como você está me pedindo para ter fé? Você não tem? Aquilo me deu uma, como é que a gente chama? Um clique, que caí na hora assim, é verdade. E isso a gente precisa ter, assim esse comportamento que a gente falou, a gente precisa ser muito verdadeiro com eles, porque eles sabem da gente. Aí eu disse, poxa, é verdade, você tem toda a razão. Eu estou pedindo para você ter fé e eu não posso dizer que não tenho, mas eu estou fazendo um esforço danado para ter. Eu trabalho dia após dia em mim para ter fé, para buscar essa fé. Aí ele virou para mim e disse, agora sim, eu confio e eu acredito no que você está dizendo. E dali em diante, daí consegui uma conversação positiva que precisava com ele. Então, o comportamento da gente, aquilo que a gente vive, precisa ser representado, porque senão você não dá para estar lá daí, não dá para fazer esse trabalho. Eu só queria complementar aqui, porque eu acho que para a gente falar assim, a gente entende como funciona, mas muitas pessoas estão tentando formar uma ideia, né? Eu acho que tem a ver com a pergunta da dona Ilse. Por exemplo, nós não temos vidência aqui, nós não temos mediunidade. Então, chega um espírito no agir, eu não sei nem se é homem ou mulher. E eu estou vendo agir, eu não estou vendo outra pessoa. Então, o nosso trabalho, para começar, é deixar o espírito começar a falar, para a gente saber do que se trata. A gente não fica falando muito, falando. A intuição, nós somos muito ajudados. Mas, às vezes, a gente chega no final de uma conversa, né? E até lá a gente não tem certeza se era homem ou mulher. Eu uso palavras unissex. Nesse caso, né? Às vezes dá para definir, às vezes tem perguntas que você conseguiu dar uma entrada e pergunta seu nome, ou pergunta alguma coisa, daí você entende se é marido, se é mulher, eu tive filhos, não tive filhos, o meu marido, então é uma mulher. Então a gente vai pegando esses dados, mas eu estou conversando com a Gi. Muda às vezes o formato um pouco dela, do rosto, às vezes alguma coisa, né? Sim, às vezes a gente a gente vai perguntar, eu estou falando com um irmão ou estou falando com um espírito? Mas assim, vou dar a minha experiência. Às vezes eles não sabem que são desencarnados. Não, eu fiz isso já.
E eu me dei muito mal. Não, ele olhou, sim, mas tu não estás vendo que eu sou mulher, tu é tapado, tu é cego, o que que é? Porque ele não sabe que ele está desencarnado. Nem todo espírito que vem na mesma mediúnica sabe que está desencarnado. Então, e alguns se apresentam, eles estão em algum ambiente na cabeça deles. Geralmente eles plasmaram na mente deles. Vocês já viram uma pessoa que está em desequilíbrio mental, que às vezes acha... eu estou aqui trabalhando, e está ali em casa, assim, está fora de si. Então, é mais ou menos a comparação é essa. Então, muitas vezes eu já tive a indelicadeza de chegar falando, oi, posso te ajudar? O que você está fazendo aqui, tipo, seu tarado, dentro do meu quarto? Então... o que elas estão falando ali, nossa, o ouvir é o primeiro passo para você iniciar uma conversa, para você saber aonde você está em referência à pessoa que ele se encontra, né? Aonde ela acha que nós estamos, né? Então, o perguntar, na minha experiência, não foi um pouco traumatizante nesse aspecto, assim, né? Então, do meu ponto de vista, o escutar para tentar realmente deduzir no meio da conversa se é homem ou mulher. Eu já e outros também que eu já me dei mal, às vezes achando que era uma mulher e era um homem, ou vice-versa. E aí a doutrinação desandou totalmente, porque a pessoa ficou melindrada, ou a conversa daí saiu para esse tipo de desequilíbrio por parte daquele que estava ali. Então, precisa ter um tato, assim, para esse tipo de situação. É preciso ter uma calma, esperar o momento adequado, e que eles não comentaram, eles vão falar as intuições. A Nice, por estar desde o início, é a fundadora da casa, ela tem umas intuições muito boas, assim, do que se trata, do que está acontecendo. Muitas vezes ela orienta, eu também sou doutrinador, orienta os outros doutrinadores, fala tal situação, vai por tal direção, né? Não é comum, ela não interfere assim constantemente, mas uma doutrinação, às vezes, pela inexperiência daquela situação, que a gente acaba se alongando, ou que o espírito, por exemplo, tem o espírito que gosta de falar muito, então ele vai tomar todo o tempo de uma mesa mediúnica. Você tem que ter esse tato de não querer no início, de repente, eu quero ajudar, e acaba atrasando uma fila enorme que tem de pessoas para ser auxiliada. Até quer comentar nisso? Vou comentar outra coisa, mas tem a ver com isso também. Agora vocês entendem por que com a mesa mediúnica não pode ser aberta ao público? A semana veio uma pessoa, na quarta-feira aqui, ela me disse, olha, como é que eu faço? Eu quero participar da mesa mediúnica de vocês, como é que eu faço para participar? Eu disse, não, a mesa mediúnica não é aberta ao público. Mas não pode, não? Pensam, tem lugares que tem mesa mediúnica aberta ao público. Vocês imaginam pessoas que não conhecem a mediunidade, não conhecem o espiritismo, não conhecem... Aí entram naquela sessão onde tem um monte de gente, lá estão os médios, os treinadores lá. Imagina aquelas pessoas que estão ali, com aquelas... Aí vem um espírito no corpo de um médio, de um homem e uma mulher, com os trejeitos femininos. Aí está uma pessoa lá no público que não... vai por dentro, vai rir um pouquinho, vai estar com uma amiguinha, uma coisa assim. Isso tudo interfere na energia do médium. Interfere no sistema nervoso do médium, porque, na verdade, ele não está ali, mas ele está ali. Não é? Há uma conexão. Então, tudo isso, de certa forma, atrapalha, né? E aí a mediúnica não deixa de ser uma UTI, sabe? Tem que ter pessoas preparadas. E o principal da mesa mediúnica, sintonia entre os trabalhadores. Imagine você entrando numa mesa mediúnica e tem um trabalhador ou outro que está chateado com o outro. Gente, que tipo de espíritos? Claro que a proteção da casa tem tudo a ver, né? Mas aqui, por isso que a gente costuma fazer. Eu gosto de mesa mediúnica pequena, com poucos trabalhadores. Eu acho que na nossa casa eu gosto muito de qualidade, eu não gosto de quantidade. Eu já falei isso, falo sempre, eu não gosto de quantidade. Atender não sei quantas pessoas. Atendemos 50 pessoas. Eu não fico feliz com isso. Eu fico feliz a nós atender 4 espíritos, 4 pessoas encarnadas
e que ela se melhore de verdade e fique uma pessoa de bem pro resto da vida dessa encarnação. Aí sim. Mas agora você atender 50 e não fazer uma coisa com qualidade, não fazer diferença na vida dela, isso não tem interesse nenhum para nós, né? Então, a mesa mediúnica é muito de sintonia dos trabalhadores, moral, principalmente. O espírito cobra, tanto do médium quanto dos doutrinadores, tem que ter moral. Né? Então, acho que é conscientemente, quem está muito tempo, falando da nossa mediúnica, quem está muito tempo na nossa mediúnica, que vê que algo não está legal, algo não está errado, ele tenta se afastar um pouco. Sabe? Eu acho isso natural, acho isso normal e acho isso correto fazer. Mais alguém? Queria se perguntar? Lá primeiro, Douglas. Lá no... já está lá? Opa. Tá ligado? Boa tarde a todos e a todas. Para que foram dar o microfone para alguém curioso como eu? Então, eu tenho 3 perguntas. A primeira é para a Vosca, que ela comentou que se sente cansada, né? Então, vó, vocês sentem algum sentimento muito forte de algum espírito que fica marcado? Calma que não acabou. Você, por exemplo, tem alguma experiência de um espírito com muita raiva, que essa raiva você sentiu? Se depois de um tempo você se recorda quando alguém comenta, né? Tipo, o que aconteceu, você se lembra do sentimento ou você se lembra brevemente do que aconteceu? A outra pergunta é: como que eles vêm até aqui? Se eles vêm por meio dos espíritos encaminhados ou eles brotam, como é que eles aparecem aqui? Brota é bom. E é isso. Essa de brotar é o máximo, né? Não, assim, vou começar pela última. Às vezes eu chego ali, não vai dizer assim que aqui é a porta da esperança. Não é assim, que você já chega, o espírito está ali te esperando. Não. Existe uma preparação, como a Anice fala, existe uma preparação. Quando você vai dormir, é por isso que sempre nas conversas fraternas eu falo, gente, antes de dormir, agradeça a Deus o dia e peça proteção durante o sono. Porque durante o sono a gente já faz essa conversa com esses espíritos. Principalmente quando eles vêm à mesa mediúnica. É uma sensação diferente, você sente diferente. Tanto que, assim, a Alice sempre fala assim, não deixa de viver a sua vida. Não se entregue aos espíritos. Eu também, eu vivo minha vida. Porém, há espíritos que realmente eu sinto que eu não posso estar em lugares públicos. Eu sinto mal. Então, eu me recolho. Normalmente, são espíritos diferentes da minha força. Eu sou tranquila. Eu gosto da calma. Embora, às vezes, eu sou um vulcãozinho por dentro, mas, normalmente, eu sou calma. E, quando eu me sinto mal, deve ser um espírito mais... agitado? Deve ser um espírito mais agitado. E essa impressão fica. Quando eu chego aqui, eu tenho vontade de ir embora. Eu não quero ficar aqui. Entende? É uma coisa assim que você não sabe explicar. Não me atrapalha os pensamentos, eu ouço a palestra, eu converso com as pessoas, mas eu não vejo a hora de ir embora. Às vezes tem a reunião aqui após a palestra, eu falo assim, acho que não vai ter, mentalmente, né? Eu falo assim, hoje não vai ter mesa mediúnica, mas sabe, eu já começo a ficar mole, eu quero andar, eu quero movimento, mas já é uma preparação para esse espírito que, às vezes, é mais do que eu, mais forte do que eu. Não é que ele é forte, a energia dele é mais forte e automaticamente, acho que a minha energia apazigua ele, né? Só que, não sei, eu tenho vontade de ir embora. A outra pergunta, respondi? Assim, agora a sensação. Sensação. Sensação, sim, sinto. A sensação depois, depende. Depende. Isso aí é que eu falo, às vezes eu gostaria de comentar isso com a Anice,
Já vou comentar agora. Às vezes, sem querer, a gente começa a conversar. E às vezes a gente ainda está sentindo o coração bater forte, aquela coisa. Então eu vou para o carro e ainda fico com essa sensação. Eu ainda fico. Eu melhoro quando eu me alimento, porque eu tenho uma fome. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma fome. Eu vou me alimentar. Claro que a gente procura comer coisa mais leve para não ter pesadelo, né? E vou dormir. Aí, quando eu acordo, sim, é uma sensação muito gostosa, uma sensação que eu dormi parece dias, sabe? Descanso mesmo, né? E sensação quando eu estou aqui, quando eu estou descendo aquela escada, é assim, dependendo do espírito, eu não penso em nada. A minha cabeça fica vazia. E às vezes me dá um desespero, porque eu falo, meu Deus, mas como eu sou de padrões, eu queria sentir alguma coisa, ouvir alguma coisa, alguém fala alguma coisa, mas eu não, a cabeça fica vazia. O corpo sente. O meu corpo sente o coração batendo, eu às vezes sinto dores no corpo, coisa que eu não estava sentindo, mas a mente é vazia. Então, e essa sensação não é minha. Entende? Essa sensação não é minha. Porque se fosse minha, eu iria, poxa vida, o que será que eu fiz para ficar assim? Nem isso eu consigo pensar. Entende? Não é ruim, mas é uma sensação diferente, que não é sua. Eu não tenho muito controle. Por isso que é bom aqui, a doutrinação aqui, porque a gente sabe que tem a espiritualidade para segurar a gente, né? Tem energia dos componentes da mesa, que parece que abraça a gente fica mais forte, mas é uma sensação ruim. Tá? Às vezes tem espírito, provavelmente vem espíritos bem sofredores, né? Para não dizer que eu não lembro nada, gente, o que ficou um pouco gravado de uma doutrinação, eu lembro uma vez que mas eu não lembro como foi. Eu lembro de uma vez que eu vi a água, a onda, o rio. Eu só não sei como que era, o que foi essa doutrinação. Entende? Que eu lembro isso. Mas é relance, gente. Eu não consigo lembrar o espírito que veio. Entende? Isso eu não consigo lembrar. Deixa a Gisela agora comentar também a mesma experiência que ela... Ela perguntou também como os espíritos chegam naqueles brotam, como é que eles brotam. Não, eles não brotam, não. Eles provavelmente vêm da vibração que a gente manda. Eu tenho uma não é paixão. Eu não tenho paixão, eu não tenho dó. A Bia sempre fala que a gente não deve ter dó, mas a gente tem compaixão. Então eu tenho compaixão, muita compaixão pelos espíritos que suicidam. Eu sempre, quando faço as minhas orações, eu apresento eles aos irmãozinhos que perdem a lucidez. Eu sempre faço a oração para eles. E aqueles irmãozinhos que, normalmente, eles por algum acidente, eles caem coisa em cima deles, ou eles caem de algum lugar, ou até mesmo, eu acho que é terremoto, porque se eles estão presos, deve ser terremoto, ou preso em avalanche, ou acidentes de trem. Normalmente, eu faço essas orações. Não sei se esses irmãozinhos vêm na mesa, mas eu tenho uma afinidade com eles. O Gisela, aproveita e comenta, você vai comentar também, né? Mas comenta como é que já as tuas sensações 1 dia, 2 dias antes da mesa.
Um dia antes eu fico assim meia que isolada também, vamos dizer assim, eu faço as minhas coisas, mas eu gosto de ficar mais mexendo na natureza, que eu tenho as plantas, tudo, eu vou para a terra. É como se fosse uma necessidade de descarregar algo. Eu fico ali conversando e vem sensações e pensamentos. O meu é por pensamento, é muito mental. Daí eu digo, agora não é momento, espera mais um pouco, nós já vamos chegar... Que pensamento? Pensamentos, assim, às vezes de uma dor, de um sentimento, entende? Daí eu vejo que não é meu. Que tem conflitos mentais? Tenho. E esses conflitos são assim, esporádicos, não é sempre. Eu tenho que estar muito alerta para me dar conta, por isso que eu tento fazer coisas que não me liguem, para não ficar ligada. E eu lembrei de uma situação, quando ela perguntou sobre as sensações, que se a gente vê coisas, eu lembro de uma vez que eu estava sendo doutrinada e mandam eu ver o corpo do médium. Era um homem me vendo. O espírito era masculino e ele viu o meu corpo. E na hora ele se assustou. Essa sensação eu lembro. Foi uma coisa assim meia chocante para ele, porque ele não estava entendendo como é que ele estava ali num corpo feminino, se ele era homem. Isso ficou muito marcado para mim. Porque ele deve ter falecido, morreu e estava sendo ajudado, mas ficou aquele choque. E vamos dizer assim, as sensações na mediúnica são muito fortes. São muito fortes, vamos dizer assim, se é de um acidentado ou se é de alguma situação, a sensação é muito forte. Eu já cheguei a sentir sensação assim de corroer a pele. Bichos corroendo a pele. Isso eu lembro. Vamos dizer, a sensação é muito forte mesmo. E a gente fica naquela situação meio difícil, vamos dizer assim, se é da nossa cabeça ou não, mas a sensação é forte. Como é que tu se vê durante a doutrinação? Tu escuta o doutrinador? Hoje em dia é assim. Eu estou ali na mesa, começo a ficar com muito sono, um sono que eu não tenho controle, mas eu não durmo. É só uma sonolência sem controle. E daí eu fecho os olhos e eu começo a escutar tudo. Eu ouço tudo que se fala. E de repente é como se meu ouvido ficasse surdo, não ouvisse mais nada. E vem uma ideia na mente, uma fala. Fala isso, fala isso. E eu fico ali. Falo, não falo, falo, não falo. E daí solta a voz. E daí começa. E daí eu só escuto a pessoa que está do meu lado. É assim que eu sinto. Eu sinto algo, uma energia se aproximando. Para você ali, a tua consciência, assim, ela está junto na hora de estar falando? Ou tá é junto. como se fosse outra pessoa falando através de você? Não, está junto. Tá junto. Porque ali, está junto, unido. eu não consigo separar. Uhum. Eu tenho que cuidar muito para não botar o meu pensamento. Ótimo. É mais difícil. Sim. Porque eu sou consciente, eu sei que está ali. Sim. Alguém querendo se comunicar, precisando de ajuda, e eu estou ali também. Você podia... Não, eu nunca vi mudar, pelo menos. Nunca senti. A voz da Guisa é bem fraquinha, assim, bem baixinha, assim. É raro, às vezes tem alteração porque o espírito está alterado, mas em geral é uma voz mais monótona, assim, mais reta, né? Não tem graves e agudos, assim, né? Não. No falar, assim. Quem tem mais isso é a Heloísa, né? Porque a gente está falando de duas médiums, do gene neutro, uma racional e uma emocional, mas a Heloísa é fazedor, né? Ela recebe uns espíritos um pouco mais, às vezes trevosos e às vezes exaltados, né? Eu quero só aproveitar para vocês, só para fazer uma parte, para pegar a experiência deles. Estão vendo que a Gisela, ela tem uma semiconsciência, a mediunidade dela, né? Já foi mais até. Mas vocês veem que ali é difícil você separar o que é mediunidade do animismo. O animismo não é fraude. O animismo é isso que vocês estão escutando agora. O quê? É o médium, principalmente o médium consciente e semiconsciente,
que ele está presente durante o fenômeno mediúnico. Então, até nisso podia comentar nisso, que a gente comentou ali nos bastidores, aquela questão de você cuidar o que você fala. Lembra? É que eu estava falando, uma vez eu ouvi o Raul Teixeira falar que é muito fácil tu ver, tu entender, desfraudar um médium. É muito fácil, não é difícil. Porque os médios sempre gostam acho que sempre que está vendo espírito, aí ele fala, né, assim, eu sou uma médium, vamos supor. Aí estou conversando com a pessoa aqui, olha, tem um espírito aí do teu lado. Fica quieta, não vai dando história para o médium inventar, entendeu? Ficar animando ali a história, né? Fica quieto. Ou então, para desfazer o fraude que ele está, né? Pessoal, essa sua avó é uma senhora? É. Essa sua avó tem olho azul, fala que tem preto. Sabe? Tem um olho preto. É. Será que é minha avó? É minha avó. Aí desmistifica, sabe? É muito fácil de fazer isso com... Porque o médium, eu estou vendo um espírito aqui. O médium, ele tem uma visão, que ele vê, o espírito existe entre nós. Tem nós aqui, e tem milhões de espíritos aqui. Então, o médium dizer que veio um espírito é muito comum, né, gente? É uma coisa muito comum. Tá, sabe? Então, eu quero ele ver o espírito, mas falar do espírito que está ali. E você não aceite qualquer coisa, gente. Eu fico louca com isso, sabe? As pessoas gostam muito do místico, né? Da coisa, do fenômeno, né? Então, quando você quer iniciar numa casa espírita, o que a pessoa quer? Ou quer ser passista, ou quer ser na mesa mediúnica. Por quê? Quer ser médio. Né? Se você quer ser... não quer nem ser doutrinador, quer ser médio. Né? O doutrinador é o médio fracassado. O doutrinador é o médio... quer ser médio. Como se fosse assim, uma coisa mais... Sei lá, se você quer vir para a casa espírita e para se... Tô brincando, tá? Para se achar, ou vai para outro lugar, né? Vai se achar em outro lugar, vai fazer outra coisa, né? Não vai para Umbanda, vai para outra coisa, não vai para... Então, eu acho que... eu quero ir para a mesa mediúnica. Para que você quer ir para a mesa mediúnica? Para que vai servir isso para você? Você vai para a mesa mediúnica para ver o místico, ou vai... A mesa mediúnica tem que servir de exemplo para você alguma coisa. Não para você lá ver fenômeno. Não é? Então, é isso. Não tem estrelismo, né? Não vem para a casa espírita para ser o médio da casa, para ser para se aparecer, sabe? Quanto mais humilde você é, mais escondidinho você é, quanto mais o médio quer ficar quietinho, escondidinho, mais você pode confiar. O médio que quer se aparecer muito, desconfie. Desconfie porque quer se aparecer, quer mostrar outra coisa que não é espiritismo. Tá? Quem? Dá uma batidinha em cima pra ver. Pra cima, é bem pra cima. Pega outro, hein? Valeu. Vou ao embalo também. As perguntas. Foi? Não. A primeira é qual que são os procedimentos que vocês fazem antes da mesa mediúnica, durante e depois, os preparativos. Se vocês sabem quais são os preparativos que a espiritualidade faz do lado de lá, e como é que esse conhecimento dos grupos de inteligência ajuda vocês na mesa mediúnica? Não existe uma preparação toda, né? Não. Até porque nós vivemos na Terra, nós somos seres humanos, nós vivemos uma vida normal, uma vida, né, não tem nada de preparação de mística. Mas, claro, que se o médium tiver uma preparação 24 horas, com uma boa alimentação, não adianta também, a mesa mediúnica domingo à noite, você vai ser bonzinho só no sábado à noite. Né? Não é assim. Você tem que ter uma conduta moral, uma conduta do seu dia a dia, sempre normal. Claro, ninguém precisa ser santo. Eu não vou gritar, não vou berrar, eu não vou me alterar. Não é isso, né, gente? Mas existe uma preparação 24 horas. A espiritualidade já está preparando. Quanto mais você se prepara, melhor vai ser o seu desenvolvimento, o seu empenho na mesa mediúnica, quanto médium ou como doutrinador também. O tipo de preparo é mentalmente oração, né?
Já aconteceu de uma pessoa vir para a mesa mediúnica e ter discutido em casa. Olha, hoje eu não vou para a mesa mediúnica, não. Eu discuti, eu me alterei. Eu só fiz uma pergunta. Porque brigar, discutir, isso é uma coisa mais normal do mundo, dentro do casal, família, acontece. Você pediu desculpa antes de sair de casa e vir para cá? De verdade? Se não pediu, então vai para casa. Né? Para pedir. Outro dia vai para a mesa mediúnica. Não vou te falar da mesa mediúnica lá, trabalhar sem pedir perdão em casa, pedir desculpa primeiro. Então, existe sim uma preparação de oração, mentalmente, que, sabe, que eu possa hoje acordar de manhã, já mentalizar, hoje tem a mediúnica, que eu possa hoje fazer um bom trabalho, que os bons espíritos possam me acompanhar. A alimentação é muito importante, sabe? Uma alimentação mais leve, depois até pode comer um pouquinho mais, né? Mas uma alimentação mais leve, assim, sabe? Vamos supor que quando nós estamos na mesa mediúnica, a mesa mediúnica é domingo à noite. Aí nós estamos aqui conversando, porque a gente tem um papinho, né? Um lerozinho antes. Aí esse lerozinho, aí vamos falar sobre bolsa, sobre pagamento, sobre dívida, sobre não sei o quê, sobre não sei o quê. Não existe uma forma mágica, sentar lá na mesa mediúnica e o médium já recebeu o espírito. Não existe, né? Toda aquela conversa que estava ali, vai junto para lá. Nós fizemos de vez em quando, né, uma boa preparação, fizemos sempre uma preparação boa. Mas às vezes há umas conversas desnecessárias. Então, a gente tem que cuidar nessas conversas desnecessárias. Há uma preparação, né? Ou falar coisas boas aqui, ou fazer uma leitura, um estudo, depois ir para a mesa mediúnica, um relaxamento. Porque senão você faz... Problema todo mundo tem. Se a gente começar a falar dos nossos problemas ali, isso ali vai levar um pensamento, vai... E depois para o médio lá dentro, até se ele se conectar, isso demora, sabe? Demora aí. Já atrapalhou, de certa forma, algumas horinhas da mediúnica. Né? Uma coisa comum, deixa eu até fazer uma parte, uma coisa comum é quando você inicia, isso é normal, principalmente para o meu grupo, o pessoal aqui de Blumenau, a gente quer padronizar o negócio, a gente quer seguir uma regra rígida, mas vai passando 1 ano, 5 anos, 10 anos, vai passando 15 anos, essa preparação é mais interior e ela já está, pelo menos deveria ser, né? Ela já está mais... incutida dentro de você, que as preparações externas elas ficam irrelevantes, mas não porque elas perdem o valor de ser, mas aquilo já está embrenhado dentro do teu processo. Por exemplo, para nós já é normal, a gente não come carne no dia, por uma questão digestiva fluídica para preparar, porque lembra do ectoplasma? Essas preparações físicas são meramente para a gente poder usinar ectoplasmia ou fornecer, não que a gente seja médium, mas eles podem utilizar um ectoplasma de melhor qualidade para auxílio desses espíritos, porque eles têm que plasmar às vezes certas coisas para ajudar eles. Eles têm, e a gente pode contribuir. Se a gente comeu lá uma sopinha com galinha, não tem uma canja, não tem problema. Só que a gente não vai conseguir contribuir tão bem como se não tivesse comido. Claro que ninguém passa fome. Porque pior é você vir desmilinguado para cá, e daí não tem... Em vez de dar fluido, tu vai ter que ser ajudado. Né, André? Cada organismo, né? Tem pessoas que precisam comer um pouco mais. Exatamente. Outros não. O Zé Araújo, por exemplo, ele não gosta de comer nada. Exatamente, mas ele consegue. Só que depois ele come até um boi. Mas antes não. Sabe? Então cada um é cada um. É da pessoa daí, né? Você vai se conhecendo com o tempo, os teus limites, né? Claro que quem começa acaba seguindo alguma regra até você descobrir como é que funciona para vocês. Por exemplo, você tem uma abstenção sexual no dia anterior. Por quê? Por usinagem. O sexo é uma transfusão fluídica durante o relacionamento. Então, mas há exceções. Mas tem um detalhe. Você é médio, está aqui na casa, o seu marido não vem na casa espírita. Sim. Aí no sábado à noite seu marido quer fazer amor, né? Não. Tem a mediúnica, amanhã não posso. Acabou, Não, gente. Para que vai arranjar conflito em casa? Faça amor, se você está com vontade também, faça amor bem feito. Amor, e se for um amor, com vontade, os dois querem, isso não vai prejudicar, isso vai te ajudar. Sabe? Até vou aproveitar, como é bom quando vai trocando. Pior é você não fazê-lo e você ficar com isso na cabeça, né? Ou imagina um médium. Aí ele vai começar, porque assim, a mente, veja, nem tudo é fraude, a mente ela é muito poderosa. Então você está com aquilo na cabeça, você pode criar
de fato, uns personagens na tua mente e que no transe mediúnico, como se você tivesse comido um remedinho, você está meio grogue. Quando você está grogue e alguém fala uma coisa, tu imagina coisa, tu vê coisa. E tu tá, o médium ali, ele está num estado alterado de consciência, ele pode começar a imaginar e criar coisas. A gente já fez esse tipo de teste no passado. De falar algum caso aqui inventado e a pessoa, o espírito apareceu, o espírito fictício apareceu na mesa mediúnica. Então, o animismo é uma coisa muito presente. Então, você tem algumas normas de conduta de segurança para evitar isso, né? Para evitar esse tipo de situação, né? Mas esse tipo de situação também faz parte, faz parte do crescimento dos doutrinadores, crescimento do médium. O médium daí tem que perceber que aquilo... tinha um espírito, mas eu acho que eu acabei interferindo na comunicação. Quando ele começa a perceber isso, ele está evoluindo muito. O doutrinador perceber que, poxa, eu conversei, mas podia ter conversado diferente. Eu ali não quis dar o braço a torcer. Olha só que situação. Um doutrinador fala isso. Eu não quis dar o braço... Ou seja, ali havia uma guerra de egos, não estava uma conversa fraternal. Que é uma conversa fraterna, no final das contas. Só que ali você não tem uma pessoa de carne. É um espírito desencarnado, né? E aí, aproveitando só o gancho anterior, como é que esses espíritos vêm? Vocês veem que a Gisela, a dona Sandra, elas têm algumas sensações algumas horas ou dias antes. Alguns espíritos são ligados antes, para facilitar. São espíritos que já estão ali, às vezes, num processo de socorro. Estão ali, mas eles necessitam vir na mesa mediúnica para algum motivo de ajuda maior. Estão sendo ligados. Mas nem sempre, toda regra tem exceção. Muitos ali, é no dia mesmo que elas passam a ter a sensação, um pouco antes. Às vezes não tem sensação nenhuma, apresenta um espírito que até acha que, por exemplo, um espírito perturbador, que os tem, né? Acredita que eu consegui furar o bloqueio, mas foi dada abertura justamente para ele poder se manifestar e você poder conversar. Porque inimigo invisível você não tem como se defender. Aí é que tá. Para que serve uma mediúnica? Tem várias funções. Imagina, quase todos nós temos no nosso dia a dia pessoas que tentam nos desequilibrar. Como a Anice diz, a sintonia. Mas a partir do momento que você tem uma mesa mediúnica, que aquela pessoa se manifesta, até então invisível, você acha que, eu sou assim mesmo. Às vezes, talvez você não é tanto assim, é amplificado. Mas você tem isso dentro de si. É aquilo que a gente já falou, as conexões, né? Para que serve a mesa mediúnica, no final das contas? Vocês têm que se perguntar. Por que tem que ter uma mesa mediúnica? Então, se não tem uma mesa mediúnica, os espíritos não são ajudados, esses espíritos encarnados? Claro que são. A gente não consegue atender, meu Deus, 0,0001% dos espíritos que estão desencarnados em desequilíbrio por aí. Eles são atendidos onde? No plano espiritual. O André Luiz, vocês viram no filme ou leram no livro, como é que ele foi atendido? Não foi numa mesa mediúnica. Ele foi socorrido por espíritos desencarnados. Mas é uma técnica. Por exemplo, na enfermagem ou na medicina, você às vezes tem 3, 4 remédios para curar a mesma doença. Então aí é uma técnica mais urgente, que tem um impacto mais rápido para o espírito, um choque anímico. A pessoa está desencarnada, não sabe que está desencarnada. Ali naquele... Exatamente. Ela está na sensação do corpo, ela percebe, não, isso aqui é diferente. E aí ela começa a se auto-perceber que já está em outra realidade. Ela não, aquilo ali é outra situação para ela. Então, a mesa mediúnica é como uma UTI. Todo mundo pode entrar numa UTI. Por quê? Porque pode levar bactérias, pode causar um transtorno para o paciente. Ele está ali convalescendo. Muita gente ele pode ficar ansioso, pode lhe perturbar. Só que aqui nós temos o quê? Nós não temos bactérias, não temos vírus, nós temos energias. Essas energias que a Anice falou prejudicam o ambiente. Então tem a sua lógica do porquê que é daquela forma, né? É isso que a gente quer que vocês levem, que existe um porquê. Por que não se toca no médium? Lembram que a gente falou? Não é que você não pode tocar em nenhum momento, pode acontecer. Mas você evita, porque pode haver ali um choque fluídico para o médium. Então tem essas questões. Como é que ele chega? Então tem essas várias formas.
Alguns estão inconscientes, são ligados ao médium. Outros vêm trazidos como um bandido levado à delegacia pelo policial. Também há. Sim. Microfone. Desculpa. Que os espíritos, outros espíritos, preparam a pessoa que quer, o espírito que está sofredor lá, Sim. eles preparam ele para trazer para uma mesa mediúnica. Eu li isso em algum livro. Então tem... Sim. A gente não tem o tratamento involuntário, não tem como é que se diz, quando você pega uma pessoa que é dependente química, compulsória, né? Não existe isso, a questão compulsória. Você tenta primeiro o quê? De todas as formas, de uma forma, mas alguns casos extremos é necessário, mas não é que eles permanecem assim, tá? Eles não permanecem presos eternamente. Pensem como não uma agressão, mas uma técnica para dar a possibilidade daquela pessoa sair daquele vício conceitual de vida. Então é feito, chegou um momento, passou por várias situações, não deu, ok, continua, que não é o momento adequado ainda, vai ter que passar por mais situações. No livro explicava bem o que você falou assim. O Luiz Gonzaga de Pinheiro, aquele palestrante que já esteve aqui no fórum, já esteve aqui na Casa Aniversário, os livros dele são livros ótimos de doutrinação. Não, mas o Luiz Gonzaga não é psicografado. O Luiz Gonzaga, ele é doutrinador e ele escreveu esses livros. São os melhores livros para vocês conhecerem. Tá? Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, é um clássico, é um livro até antigo, já um vocábulo já arcaico, mas é considerado um clássico. Depois dele, só o Luiz Gonzaga que traz uma coletânea grande de doutrinação. Não tem, falta na literatura espírita, é uma lacuna muito grande que ele preencheu positivamente, assim, tá? Isso foi uma coisa assim que ficou bem, assim, que eu consegui entender bem, que era essa parte, só que daí, claro, tinha que esperar a oportunidade para perguntar para alguém, Sim. né? Sim. Aproveitem bem porque está quase acabando, tá? Perdão, só um pouquinho. Faltou os grupos. Eu estava com esse aqui, eu lembrei que ela tinha perguntado assim, a gente usa os grupos de inteligência, tá? Nem sempre é o caso, mas quando a gente vê assim que é a situação que está vinculado àquele grupo ali, eu já peguei casos assim de... Ai, meu Deus, ele está gritando aqui, ele está gritando, e daí tem outra, daí vai. Poxa, deve ser um neutro, eu vou falar assim, conversar assim com ele, dizer isso. Dá certinho, daí ele escuta a gente. Já pegamos outro que a gente identificou como continuador, otimista, disponível, né? Então, assim, a gente usa toda a ferramenta com ele, sim, tá? E assim, cada doutrinador tem uma característica, tá? Eu tenho uma tendência, em algumas doutrinações, de eu não é que eu sou falso, né? É uma teatralização para criar empatia com a pessoa que está ali. Isso é uma coisa que eu tenho desde o início na mesa mediúnica. Então, assim, um segue umas linhas, por exemplo, vem um jovem, quando eu vejo, eu estou falando meio com gírias com ele. Vem um otimista, eu estou, às vezes, dando gargalhada com ele, assim. Lá, contando algumas coisas engraçadas, mas direcionando sempre para que ele tome autoconsciência da situação. É uma característica minha, mas cada um é diferente, né? Fala também quando vem pessoas do clero ligadas a catolicismo. Tá. Fora a questão de personalidade, por exemplo, a gente tem alguns de nós têm uma tendência, por exemplo, para espíritos perturbadores tem que ter muita moral. Porque o espírito perturbador ele faz parte, às vezes, de agrupamentos. São como soldados de frontes inimigas. E eles têm, como eles falaram, eles têm relatórios. Eles ficam espionando, anotando tudo que é os nossos deslizes, tudo o interno. Esses espíritos, eles, quem acaba mais doutrinando, e assim, porque assim, até para vocês saberem, layout, eu não falei, né? A gente tem os médiuns, os doutrinadores nunca ficam aquela uma horinha direto com o mesmo médium. A gente tem banquinho, acabou uma doutrinação, acabou outra, a gente levanta e inverte os doutrinadores, tá? A gente vai trocando. Então a gente vai tendo várias experiências diferentes. E tudo acontece simultâneo, tá? Não é um só médium que fala agora, quando acaba vai para o outro, não. Tem 4 médios, os 4 estão falando ao mesmo tempo, parece uma mesa de italiano, assim, né? Mas para nós, que a gente já está acostumado com o ouvidinho, a gente não escuta as outras doutrinações.
A gente está ali conversando, é como se tivesse só eu e ele, ela e ele, tá? Então acontece esse giro. Então, por exemplo, esses de falange, geralmente, quando a Nice senta, eles se apresentam, porque os espíritos sabem que a Nice, ela tem muita intuição e ela tem moral para conversar com ele, e ela é enérgica. Eles precisam desse tipo de posicionamento. Faz parte da personalidade do grupo dela. Não adianta eu estar ali. No começo eu tinha muita dificuldade com isso, porque eu assim, meu irmão, meu querido, isso não tá... André, irmão, cara. É porque assim, ó, vamos supor, desculpa, Sim, André. pode falar. Vem um obsessor, uma falange que está, um dos diretores da falange quer destruir o CIU, vamos supor, que existe. Nós temos muitos, vários. E aí ele chega ali gritando, não sei o quê, eu vou acabar com vocês, eu vou conseguir, vocês vão ver, eu vou acabar com vocês. Aí você vai dizer, meu irmão, pense em Jesus. Ele não sabe nem quem é Jesus, gente. Ele não sabe nem o que é oração. Você não pode falar com ele desse jeito. Eu cheguei a dizer, meu irmão, que irmão, cara? Nós não somos. Não é mesmo pai nem mesma mãe. É isso que ele vai fazer. Então você tem que falar com ele, claro que não no mesmo nível dele, né? Mas você tem que falar com ele que. Você não vai falar vulgar, mas vai falar com energia. Olha, eu queria que você respeitasse esse ambiente. Queria que você. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para lhe ajudar. Sabe, tem que ser assim, né? Acho que não pode ser, Jesus, lá no não sei onde, que possa, Pai do céu. Quer saber disso? Não quer saber disso. Esses espíritos, eles são espíritos difíceis e eles não falam palavrões na mesa, mas não por causa deles, porque o médium filtra. Se acontece, é porque o médium não conseguiu filtrar, e a gente chama a razão do médium depois, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim. Além desses espíritos, por exemplo, tem espíritos, por exemplo, que são, muitas vezes, espíritos religiosos fanáticos, que daí eles puxam para um lado do fanatismo religioso. Geralmente cai comigo daí. Né? Então, Mas principalmente esses, eu vou falar, não querendo pejorar alguma religião, mas padres do passado, que teve a Inquisição, teve essas situações, geralmente acontece comigo, porque um dia eu já estive ali. Isso eu sei, eu já tive informações a respeito disso. Então, é uma forma de eu não vai mais dar, tá, Júnior? De eu resgatar. Então, o que acontece? Infelizmente, vice? Acontece essas situações assim, tá? Então, vamos dizer, outros... mais voltado à área emocionais, geralmente acaba caindo para a Kátia. A minha esposa, a outra Kátia, que é doutrinadora também, espíritos com perturbações psíquicas, crianças, hoje, claro, deficientes, porque ela trabalha com crianças deficientes, espíritos que desencarnaram com conflitos na área sexual, na questão da homossexualidade, cai com a Kátia, né? Porque assim, lá em casa eu digo, eu sou a mulher e a Kátia é o homem lá em casa, assim, né? Nós temos características, eu tenho muita característica feminina e a Kátia tem muita característica masculina, né? E então, e a Kátia a família dela tem vários casos, né, de homossexualidade, então ela sempre lidou com isso. Então, a tua experiência de vida é levada em conta. E sem, assim, os médios estão em transe, eles não estão fechados, não sabem quando quem sentou do lado ou não. Sentou, pá. Se tu for juntar, é muito. Se não está a pessoa, ou se não deu ali no rodízio, vai vir também. Não quer dizer que é exclusivo. Padre é com o André. Tem uma época que era assim, padre chamou o André. É com o André. Não. Né? Lembra falando, meu, Nice, vem cá. Né? Mas assim, com o decorrer dos anos, os doutrinadores vão se aperfeiçoando, vão observando o outro como age. Há uma imitação no início, que é saudável, tem que ser assim. E isso vai agregando. Então hoje os doutrinadores doutrinam tudo. Os médiuns, claro, tem suas ainda preferências. A dona Sandra está menos tempo, a Guisa já está mais tempo, ela já pega uma gama variadas de tipos de espíritos, né? Alguém quer de vocês fazer algum complemento para a gente encerrar? O André. Não vai dar. Tu podia só comentar um pouquinho, porque a gente tem como médium o Lota também, mas a mediunidade dele é diferente, ótimo. Né? Poderia explicar como é que ele funciona na mesa, ele. Ótimo. Quer que eu explique? Tá.
Por exemplo, além do doutrinador, dos médiums, né, de psicofonia, também tem médios de psicografia, o Roberto Oliveira, por exemplo. Tem também o que a gente chama de médium de sustentação, que geralmente é um médium que tem também clarividência, né? E desdobramento. Por exemplo, a dona Sandra é médium, mas ela também tem muitos desdobramentos durante o transe mediúnico dela. O Lota é um médium de sustentação, é um médium que ele não vai ter psicofonia, é muito raro, não lembro de ter acontecido, mas ele entra em transe e ele tem desdobramentos. Ele vai para o plano espiritual executar alguns tipos de serviço. Principalmente ele entra em sintonia com algum médium que está com um espírito mais difícil de ser doutrinado, para emanar energia para o doutrinador, para o médium que está ali necessitando de apoio, para o próprio espírito que necessita de um determinado tipo de fluido. Então existem outros integrantes que não foi possível. O Lota, ele quis ficar lá escondidinho. Fala? Ah, sim, tá. Aí tem o Zé Araújo, tem a Heloísa Carrilho. Oi? É isso, gente. Temos que finalizar, tá? Já extrapolou o nosso horário. Sim, agradeço para vocês. Espero que tenha sido útil, pelo menos para desmistificar um pouco a questão da mesa mediúnica para vocês. Sei que agora na reta final, que daí surge um monte de pergunta, infelizmente não dá. Vai ficar para o ano que vem no próximo módulo. Ah? Mais para frente, né? Vamos seguir Nós temos pouco tempo, poucas aulas ainda, não dá para fazer essa extensão. Vai realmente ficar para o ano que vem. Tem muito assunto ainda para levar à frente. Vocês fazem o ano que vem novamente, vai ter oportunidade, deixa anotadinho no caderno, viu? Obrigado para o pessoal aí da mesa, né? Um abraço. É só agora comer aí, ó, os comes e bebes.